Vamos então agora fazer uma prece por todos nós. Diante do próximo. Senhor, auxilia-nos a ver e aceitar no próximo, seja ele quem for, o irmão que segue ao nosso lado, o companheiro a quem, em quaisquer circunstâncias, nos cabe estender a mão, como nos estendes as tuas. Que jamais venhamos a nos considerar superiores a quem quer que seja. Ensina-nos a amar o companheiro de jornada como tu mesmo nos amas, ao ponto de não hesitares em te sacrificares por nós. Por que, Senhor, haveríamos de te considerar nosso irmão, negando aos outros idêntica condição em relação a nós? Somos todos filhos de Deus, que nos ama e protege sem privilégio algum. O outro, em verdade, é nosso instrumento de elevação espiritual, a parte que de nós se desgarrou e a qual deveremos nos unir. Ignorar o próximo em suas necessidades e aspirações seria ignorar-nos profundamente em nossas carências. A exposição de hoje está a cargo da nossa companheira Ana Cláudia. Boa tarde. Que essas bênçãos de harmonia, de paz, benfazejas, trazidas pelos nossos amigos espirituais desta casa, com a permissão de Deus e de Jesus, nos possa continuar amparando, abençoando, e nós possamos absorver tudo que viemos aprendendo até hoje e continuaremos toda vez que nos encontrarmos aqui, mas que, sobretudo, possamos guardar os aprendizados que aqui recebemos nas nossas mentes e nos nossos corações, com a permissão e a bênção de Jesus, para que assim possamos nos melhorar e melhorar o mundo do nosso redor. Durante o mês de março inteirinho, que foi o aniversário da casa, aliás, está sendo até amanhã, né? Nós estudamos, refletimos, e queira Deus que tenhamos aprendido, né? Mas segundo as notícias que tenho recebido, nós estamos aprendendo sobre a importância da evangelização infanto-juvenil. Todos viemos estudando até agora, foi a Yara, a Elza, a Carla, a Maria Lúcia, e está cabendo a nós o último dia para estudarmos mais um pouquinho, refletirmos mais um pouquinho sobre este tema tão importante. A importância da infância, a importância da evangelização na infância e na juventude. Nós aprendemos até agora que devemos evangelizar nossas crianças desde o ventre, que devemos apresentar a Deus, as nossas crianças, apresentar Deus a elas, melhor dizendo, da melhor forma possível, durante a infância e a adolescência, e por toda a nossa vida, se nos esforçarmos para isso. Aprendemos também que em um determinado estudo que tivemos com profissionais da psicologia infantil e juvenil, que a criança é melhor de se educá-la, de ensiná-la, de dar exemplos até os 7 anos. Aí alguns vão dizer, mas então depois não preciso ensinar mais. Precisamos da vida toda. Mas é que nesta idade, segundo os psicólogos, elas são mais maleáveis, são mais acessíveis aos ensinamentos, estão mais dependentes de nós, seguem os nossos exemplos, e elas são aquela massinha de modelar, que cabe a nós modelarmos da melhor forma possível. Nós aprendemos isso durante este mês de março, e segundo as notícias, têm sido muito úteis, porque
pais estão trazendo as crianças, isso é maravilhoso. E estão vindo estudar junto com elas, isso é melhor ainda. Porque abriu sexta-feira, segundo a Lucy, mais um grupo de estudo para os pais. Isso é maravilhoso. Por que esta idade é tão importante que nós façamos o melhor que pudermos por essas crianças? Porque quando chega a infância, a adolescência, a partir dos 10, 11 anos, dos 12 então nem se fala, todos os pais que têm filhos nessa idade sabem que começa a ficar difícil. Por que será que acontece isso? Segundo o que aprendemos nesse estudo, é que tudo que nós ensinarmos para elas até os 7 anos, e sempre, todos os dias, quando chegar a adolescência, eles tomam um contato maior com o seu passado histórico e espiritual. E tudo que nós ensinamos a elas é confrontado e será pesado, medido, e daí será tomadas suas resoluções. Por isso tem tantos jovens que às vezes são rebeldes, problemáticos, mas não é porque às vezes os pais não ensinaram melhor, não ensinaram bem. É porque eles estão em conflitos ainda com o que aprenderam e com o seu passado que veio bater a sua porta, no seu inconsciente, se tornando muitas vezes muito consciente. Então, devemos continuar nos esforçando para sermos bons exemplos para eles todos os dias. E termos muita paciência nesta fase que vai dos 10, 12 anos até os 20. 22 estão falando que vai alguns até 25. É bem longa, mas que Deus nos ajude, que tenhamos paciência, porque nós já passamos por essa fase. Quem de nós não se revoltou até contra Deus durante esta fase? E provavelmente tenhamos feito isso por não termos recebido a orientação necessária. Não nos tenha sido apresentado da melhor forma possível Deus. Muitas vezes, como a Carla colocou, nós assustamos nossas crianças com Deus. Nós podemos citar o exemplo próprio, quando nós éramos crianças, a nossa bisa dizia, quando estava trovejando, na tempestade, que o Papai do Céu estava bravo. E nós, que éramos muito atentos a essas coisas, já ficávamos preocupados. O que será que eu havia feito de errado? Que trovejava tanto e relampejava. Mas ela não fazia aquilo por mal, ela só dava o que tinha recebido. E às vezes nós estávamos agitando um pouquinho, então, para nos acalmar, mas ela nos assustava com Deus. Mas devemos ensinar para as nossas crianças que esse Deus é bom, é justo, é misericordioso. Que tudo que vier de dificuldade para nos ensinar, não foi porque Ele quer nos castigar, nos punir, mas para nos dar a oportunidade de compreender e nos tornar melhor. Apresentar a eles, ensiná-los que existe para cada ação uma reação. Que não podemos fazer, que nada que fazemos fique em vão. Todo bem ou todo mal que fizermos, nós vamos ter que arcar com isso. Então devemos fazer o melhor possível que pudermos. Então a nossa responsabilidade é muito séria, é muito grave com os nossos filhos, netos, sobrinhos, bisnetos e educandos, porque os professores também são exemplos para seus alunos, né? Então, nós estudamos até agora, parece até que estamos nos repetindo, mas pode ser assim, que assim entre em nossas mentes, em nossos corações. Que devemos aproximarmos os nossos queridos, nossos entes queridos ainda jovens e crianças, desde cedo ensinando para eles a bondade, mas também a justiça de Deus. E nem sempre a justiça nos agrada, porque ainda vivemos num mundo de prova e expiação e estamos aprendendo. Mas nós temos que levar em conta que nós somos exemplos para os nossos filhos. Então, muito antes de evangelizarmos os nossos filhos,
nós devemos nos evangelizar. Porque nós somos exemplos deles. E quando eles crescerem, eles podem até tomarem atitudes diferentes das que ensinamos. Mas eles seguirão muito daquilo que aprenderam conosco. Quiçá a maioria das coisas. Portanto, devemos, antes de tudo, evangelizar os nossos pensamentos, por consequência, os nossos atos, os nossos sentimentos. Por isso, no item 8, que até já foi citado aqui, no item 2 do capítulo 8 do Evangelho, melhor dizendo, bem-aventurados os que têm o coração puro, diz o seguinte no item 2. Então, apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentaram, Jesus ficou muito desgostoso. E lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim os pequeninos, e não os repelis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade, vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Mais precisamente, esta parte de Jesus, a segunda parte desse item, ele está nos fazendo um chamamento a essa evangelização que estávamos citando, a esse aprendizado bem. Porque nós, enquanto crianças, nós vamos para os nossos pais, para aquelas pessoas que nos cuidam, nossos responsáveis, de braços abertos e de coração aberto, confiando plenamente que eles vão nos cuidar e fazer o melhor possível que tiver ao seu alcance por nós. Então, assim foi que Jesus disse que nós devemos ter esse coração aberto aos ensinamentos que Ele nos deixou. Devemos caminhar como essas crianças que vêm, que todos nós já fizemos, né, com nossos bebezinhos que estão começando a caminhar, com aninhos, escondendo, vocês vão mais, que eles vêm de bracinhos abertos, com medo de cair, mas vão de bracinhos abertos à nossa direção, porque eles sabem que nós vamos amparar eles. Eles sentem isso no fundo do seu coração e da sua alma. E isso que Jesus nos pede para que nós nos assemelhemos às crianças, quando buscarmos este ensinamento, essa evangelização, que nos dispamos dos nossos preconceitos, porque nós, enquanto adultos, somos mais preconceituosos, de repente não aprendemos corretamente quando éramos crianças, e nos tornamos preconceituosos contra as verdades evangélicas. Então, Jesus nos pede que nos assemelhemos às crianças, que vão para os braços de seus pais ou de seus responsáveis, de bracinhos abertos, confiando que serão cuidados. E nós seremos. E desta forma, seremos mais úteis aos nossos filhos, netos, sobrinhos, bisnetos, educandos, porque o mundo, nós sabemos, está bem complicado. E quando as pessoas estão se perdendo no erro, na corrupção, porque de repente não foram educadas adequadamente. Quem sabe não tiveram a oportunidade que nossos queridos, nossas crianças amadas estão recebendo agora. Elas são o futuro da nossa história, do nosso país, do nosso mundo. Então nós devemos fazer o melhor que pudermos por elas e por nós. Sendo nossos trabalhadores daqui da casa e das outras,
E o exemplo que nós demos a elas, indo estudar junto com elas, abrindo nosso coração para esse aprendizado, vai fazer com que elas permaneçam. Aí tem outra colocação. Será que devo levar meu filho para a evangelização? Ou deixo que ele escolha quando crescer o que deve ser? Nós temos o dever, segundo o que aprendemos agora, de trazermos os nossos filhos, sim, para a evangelização. Desta casa ou de onde estivermos frequentando. Por quê? Porque quando nossos filhos estão doentes, nós fazemos o que for possível para que eles se curem. Se for preciso, nós pegamos eles à força para dar uma injeção. Ou botamos o remédio à boca abaixo. Isso não é verdade? Nós fazemos isso. Porque nós queremos que eles se curem. Mas nós precisamos ter em mente que precisamos curar, ajudá-los a se curar da alma. Nós não sabemos o passado do nosso filho, das nossas crianças. Quem sabe eles possam ter comprometimentos graves com o passado, com dificuldades, assim como nós temos, e estamos lutando para nos desvencilhar. Então nós queremos que eles sejam felizes. E façam felizes todos quanto eles puderem. Então nós devemos, novamente, ser exemplo para eles. Tem uma historinha que conta que 2 irmãos tinham vidas totalmente diferentes. E foi perguntado ao primeiro, que bebia, gastava o dinheiro em farras, coisas assim, por que ele agia daquela forma? E ele respondeu, eu ajo dessa forma porque meu pai bebia, botava o dinheiro fora, batia em mim, nos meus irmãos e na minha mãe. Por isso eu tenho essa vida. E para o outro seu irmão, que tinha uma vida totalmente diferente, dedicada, zelosa, esforçada no bem para consigo, seus filhos e sua esposa, toda a sua família, ele também respondeu o mesmo, que por isso, porque seu pai bebia, batia na sua mãe e nos seus irmãos, nele, e botava o dinheiro fora em receios, ele fazia tudo ao contrário, tudo que fosse de melhor para a sua vida. Aí nós vemos que o exemplo é sempre fundamental na vida das pessoas. Por quê? Porque ajudou aquele que já tinha um espírito mais evoluído, que já tinha se esforçado mais o bem, vencer o meio. Mas o primeiro, que ainda era muito comprometido com o erro, com as falhas, com as suas próprias dificuldades, sucumbiu ao meio e ao exemplo do seu pai. Quem sabe se seu pai tivesse sido um bom homem, dado um bom exemplo, bons ensinamentos, ele tivesse superado essas más tendências. Por isso devemos ter esse cuidado. E nos esforçarmos o máximo que pudermos para ser exemplos para os nossos filhos, para que quando eles crescerem, sempre que pensarem em honra, dignidade, bondade, justiça, lembrem de nós. Por isso esse convite de Jesus que veio para nós, para que desde já nos assemelhemos às crianças para aprender. Vamos aprender, vamos nos evangelizar, antes de tudo. E assim dar o melhor exemplo para os nossos filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, educandos, crianças que queiramos bem. E assim conseguiremos melhorar o nosso mundo, a nossa história e a deles por consequência. Portanto, esse é o resumo do nosso mês de março, que já foi ensinado tanta coisa para todos nós. Mas que antes de tudo, temos que evangelizar, devemos evangelizar nossas crianças. Mas primeiro de tudo, vamos nos evangelizar também. A nossa casa oferece todos os meios, através dos estudos,
Devemos estudar as obras básicas, conversar, debater com aqueles que estudam também e buscarmos pôr em prática em nossas vidas diárias. Nunca cobrando dos outros, só de nós mesmos, o melhor que pudermos dar para nossos entes queridos e para o nosso mundo. Busquemos nos evangelizar e assim nossos filhos vão seguir o nosso exemplo. Não importa se quando eles crescerem, eles resolverem serem de outra religião. Isso não tem problema, porque somos todos filhos de Deus. O importante é que eles sejam cristãos. Ah, mas eu não sei se ele vai vir para o recanto quando ele crescer. Não tem problema. Tomara que venha, esse é o nosso objetivo. Mas se ele for um bom cristão, é o que Jesus espera de nós. É o que os amigos espirituais esperam de nós. E que nós possamos ser exemplos para eles. Que Jesus nos ampare sempre o raciocínio e os sentimentos, nos inspirando sempre a vontade de nos melhorar e assim ser melhores exemplos para todos ao nosso redor, principalmente as nossas crianças. Muita paz a todos e muito obrigada. Bem, agora então vamos fazer uma prece por todos aqueles nomes que se encontram ali nas caixinhas e aquelas pessoas que não trouxeram por alguma razão, as pessoas que estiverem no nosso pensamento, no nosso coração, da mesma forma, receberão os benefícios da prece. Diante da saudade. Senhor, diante da saudade daqueles que não mais se encontram conosco, que o desespero e a revolta não nos tomem de assalto o coração. Todos viveremos no teu infinito amor. Não existe separação entre aqueles que verdadeiramente se amam. A saudade é uma ponte de luz, unindo as duas extremidades do abismo que o tempo cavou. Concede-nos a devida paciência para esperarmos o reencontro com os que se distanciaram de nossos caminhos. Que a saudade em nós não se transforme num culto doentio à ausência dos que se foram. Qualquer sentimento que nos impeça de aceitar a sábia vontade de Deus é mero capricho da alma. Convertendo saudade em esperança, transmutaremos dor em alegria, treva em luz. Mestre, que a saudade não nos seja um rio caudaloso de tormentosas paixões. Que assim seja.